Provérbios capítulo 8, é onde está a porção da nossa reflexão hoje. Nós continuamos com a nossa série em Provérbios, a sabedoria que guarda o coração. Nós caminhamos muito até aqui, depois daqui, pelo menos depois do capítulo 9, nós teremos reflexões um pouco diferentes do que nós estamos acostumados, porque até o capítulo 9 nós vemos sermões sendo proferidos pelo Pai, que personifica a voz de Deus, até o capítulo 10 propriamente dito. Mas já no capítulo 10 nós já experimentamos outra modalidade. São modalidades de provérbios mesmo, onde apenas em um versículo nós vemos toda uma sentença construída, todo um discurso, todo um tema trabalhado, às vezes em 2 versículos. E aí nós experimentaremos uma porção diferente, mais temática aqui das exposições. Até aqui nós temos visto sermões mesmo proferidos, com apelos, com exortações, com mandamentos dados pelo Pai. Provérbios capítulo 8, nossa reflexão será a partir do versículo de número 6. Eu gostaria de ler mais uma vez o versículo 6. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. Vamos ficar aqui e vamos fazer mais uma oração. Nosso Senhor, ajuda-nos para que ouçamos, ó Deus. Que as motivações que o Senhor nos dá sejam agradáveis aos nossos ouvidos, sejam apetitosas ao nosso paladar e atraentes aos nossos olhos. Ajuda-nos, ó Senhor, nós clamamos a Ti. Vence-nos com a beleza da Tua palavra, com a graça dos Teus mandamentos. É o que rogamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você puder fazer uma breve análise da semana que findou, quais foram as escolhas que você tomou e para onde elas o levaram? Como você descreveria essas escolhas? Quais escolhas você fez? Afinal de contas, a vida é isso, né? Fazer escolhas. Nós fazemos escolhas todo instante. Desde que qual comida comer, qual roupa vestir, mas também escolhas mais existenciais, escolhas mais importantes para nós, seja no trabalho, seja em casa, seja nos estudos, nós fazemos escolhas e elas nos levam para algum lugar, às vezes não naquele mesmo momento, mas elas vão pavimentando um caminho, elas vão formando uma atmosfera, elas vão criando uma mentalidade, elas vão dispondo o nosso coração. E esse é o tema de todo o capítulo 8. Uma única escolha muda tudo. Então, quais escolhas você tomou essa semana? Uma escolha é não fazer nada também. Não fazer nada é uma escolha. Você escolhe não fazer alguma coisa. Você escolhe não agir, que é uma escolha também. E essa tem sido a máxima que tem direcionado as nossas reflexões menores aqui. Nós já tivemos 3 reflexões no capítulo número 8. A primeira delas foi o fato de que a sabedoria, ela anseia ser encontrada, ela quer ser encontrada, ela não se esconde, ela nos busca na verdade, ela tenta atrair as nossas afeições. Ela faz isso agora, mas essa primeira reflexão, nos primeiros 3 versículos, isso foi mais exaltado. Ela tenta nos atrair, ela tenta nos conquistar, ela tenta mostrar que ela precisa ser buscada. E isso é muito interessante, porque ela, sendo personificada, irmãos, faz com que seja muito aplicativo a nós. Por exemplo, você já desejou uma amizade que não tem? Você já desejou um relacionamento que não existe? Você já desejou isso? Você já desejou ter um relacionamento com alguém e essa pessoa simplesmente não quer relacionamento com você? E você já desejou conquistar as afeições daquela pessoa? Você já desejou que as inclinações do coração daquela pessoa fosse para você
e ela simplesmente não vê em você motivação suficiente para desenvolver um relacionamento com você. Porque, no final das contas, irmãos, todo relacionamento é condicional. Todo. Alguém tem que ter algum tipo de benefício em nós para ter relacionamento conosco. E eu não estou dizendo que são relacionamentos interesseiros, no sentido perverso da palavra, no sentido negativo da palavra, mas o próprio fato de eu me sentir bem ao conversar com você, ao me aproximar de você, já é um interesse, já é uma condicionalidade para o nosso relacionamento. Então, todo relacionamento é condicional. Todo relacionamento existe uma condição, existem pressupostos, existe uma inquietação ou um anseio que precisa ser observado. Então, a sabedoria ela se coloca nessa figura de que ela deseja se relacionar com você e muitas vezes você a despreza, você não quer relacionamento com ela. Você simplesmente não vê, você não vê atratividade, você não vê benefício. E o fato dela, a semelhança do que acontece no capítulo 1, né? Ela grita, ela se mostra visível, ela está visível diante dos nossos olhos, ela tenta chamar a nossa atenção, ela fala alto, e mesmo assim nós desprezamos a sabedoria. Trazendo para a nossa realidade, é esse relacionamento que nós não entendemos porque nós não temos relacionamento com alguns, por mais que nós desejemos, por mais que nós queiramos, por mais que nós ansiemos. E nós tentamos buscar motivações para que esses relacionamentos não aconteçam e nós não conseguimos encontrar. Por que nós não temos esse relacionamento? Por que esse relacionamento não é desenvolvido? Essa é a questão da sabedoria aqui. Ela quer se relacionar conosco. Ela tenta atrair a nossa atenção. Ela tenta mostrar para nós que só há benefício em buscá-la. Só há benefício em se aproximar dela. Só há benefício em ouvi-la. Mas ainda assim, ela é desprezada. No versículo 4 ao versículo 5, nós observamos aqueles que deveriam ser alvos do relacionamento com a sabedoria. É toda a humanidade, somos todos nós. E para isso existe algo que é fundamental, é a necessidade de nós suspeitarmos de nós mesmos, de nós aceitarmos a nossa impotência, de aceitarmos a nossa incapacidade. Quando isso acontece, o nosso coração fica completamente suscetível para o Senhor. Nós ficamos completamente inclinados a ouvir a voz do Senhor. E então a reflexão de hoje, que começou no domingo passado, versículo 6 ao versículo 11, nós ficamos especificamente no versículo 6, hoje nós vamos ver todo esse bloco, que fala, é como se a sabedoria tentasse nos conquistar, tentasse acessar o nosso coração, as motivações para ouvir a sabedoria. Ela quer se relacionar conosco, não é que nós não a vejamos e não a ouçamos, mas é simplesmente porque nós desprezamos. E entenda, nós sempre somos conduzidos por algum tipo de sabedoria, irmãos. Ou a nossa própria sabedoria, ou a sabedoria do mundo, ou a sabedoria de Deus. Então, existe meio que uma batalha sendo travada aqui. Nós temos as nossas motivações, segundo a nossa própria sabedoria, nós temos as motivações segundo a própria sabedoria do mundo, e nós temos as motivações da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é mais celestial, é eterna. É a sabedoria que causa em nós aqui algo muito diferente do que todas as outras sabedorias causam, porque essa sabedoria ela nos motiva à renúncia, ao sacrifício, à mortificação. Daí então ela não é tão atrativa àqueles que residem massivamente nesse mundo, cujas raízes estão fincadas nesse mundo. Então, porque a sabedoria desse mundo e a nossa própria sabedoria nos dá aquilo que nós experimentamos aqui. Conforto, paz, entretenimento e materialismo. Então a sabedoria ela tenta nos conquistar, mostrando aquilo que deveriam ser motivações para desenvolver relacionamento com ela. E na última reflexão, alguns questionamentos conduziram a nossa meditação.
são esses. Consultam o nosso coração. Quais seriam as motivações que realmente nós gostaríamos de ouvir? Quais seriam as motivações que seriam agradáveis aos nossos ouvidos? A ponto de nos deixar realmente abertos, inclinados, baixar as guardas para ouvir a sabedoria. Ou seja, para nós, o que realmente nos motiva a ouvir, nos motiva a doar a nossa atenção, a doar os nossos ouvidos, a doar a nossa mente, a doar o nosso coração, a nos tornar suscetíveis para um relacionamento com aquela que até então é desprezada. Imagine aí, quantos anos você desprezou a sabedoria? Quem que é tão desprezado assim ainda deseja ter relacionamento com você? Essa é a figura da sabedoria, embora seja tão desprezada, tão repudiada, tão menosprezada, porque uma coisa é você desprezar aquele que não tem valor, aquele em quem você encontra defeito. Sabe, não é difícil perceber como as pessoas escolhem caminhos errados. Não é difícil, é fácil perceber isso. É o mesmo artifício que os judaizantes utilizaram constantemente para o apóstolo Paulo, para o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos a primeira carta escrita por Paulo às igrejas da Galácia, a carta aos Gálatas, nós entendemos qual foi o artifício utilizado pelos perseguidores de Cristo, pelos maculadores do Evangelho. Eles fazem assim. Eles precisam macular o indivíduo, macular a mensagem, para que as suas decisões encontrem paz de consciência. Então ele encontra defeito em algo, ele encontra pecado em algo. É por isso que com muita facilidade as pessoas, quando querem rejeitar alguma coisa, elas apontam defeitos, elas apontam deficiência, porque assim torna mais fácil nós desprezarmos, nós abolirmos. É por isso que quando nós rejeitamos um relacionamento ou deixemos de fazer algo, nós temos argumentos para isso. O que é que nós fazemos? Nós mostramos falhas naquilo. Nós mostramos falhas naquela pessoa. Nós mostramos deficiência. Nós mostramos pecados. E não importa se existe de fato deficiência ou se existe de fato pecado, não importa. O importante é que, dessa forma, nós teremos paz na decisão que nós tomamos. É simples assim. Então, é fácil perceber isso. É fácil perceber assim, olha, eu não quero me relacionar com fulano porque ele é assim, assim, assim. Olha, é o seguinte, eu não quero fazer parte daquela igreja porque aquela igreja é assim, assim, assim. Olha, eu vou sair desse emprego porque esse emprego era assim, assim, assim. O que é contraditório, porque se algo é quebrado é porque antes algo existia. E quando esse algo existia, nós exaltávamos, nós valorizávamos, nós defendíamos, nós tornávamos assim algo plausível o fato de nós termos contato com aquilo. E de repente nós quebramos isso. Mas é fácil entender isso quando nós nos relacionamos com pecadores, com instituições pecaminosas, e é fácil entender esse artifício criado. É muito fácil entender isso. Mas quando é com a sabedoria de Deus, que não é pecaminosa, que não é falha, quais argumentos serão plausíveis suficientes ao ponto de nós não ouvi-la? E aí você pode pensar assim, será que não existe nenhuma? Existe um. O que é um? O que é esse um? É você macular o meio através do qual a sabedoria torna-se conhecida. Não é? Esse é o único. Porque nós não vamos falar que a palavra de Deus é defeituosa. Mas o veículo nós podemos apontar. Que foi o mesmo argumento utilizado pelos judaizantes. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele defende o seu apostolado. Ele defende a sua integridade, porque ele entendeu ali. Ele entendeu que se tornar o meio defeituoso, a mensagem
transmitida pelo meio também será defeituosa. Ele entendeu isso. Mas nós não conseguimos fazer isso propriamente com a sabedoria de Deus. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos dizer que as motivações que a sabedoria dá são tão elevadas ao ponto de nos tornar irresistíveis, torná-las irresistíveis a nós. Então, de alguma forma, irmãos, não inclinar o nosso coração para ouvir a sabedoria revela algo para nós mesmos. Revela algo aterrador para nós mesmos. Revela algo do nosso coração. Revela algo do quanto nós apreciamos esse presente século, esse presente mundo e tudo aquilo que ele nos dá. Revela algo de como nós concebemos o povo de Deus, a relação com o povo de Deus, a relação com a palavra de Deus, e revela do que nós estamos mais encharcados, do que nós ansiamos mais. E conforme nós vimos, o sábio, ele nos concede aqui justamente isso, motivações. As motivações corretas, fornecidas pela própria sabedoria como voz de Deus. É o que o versículo 6 inicia. Ele inicia com uma ordem, né? Ouvir. Pois, e aí as motivações já começam aqui. Por que eu devo ouvir? Porque eu falarei coisas excelentes. Porque os meus lábios proferirão coisas retas. E daí então você pode colocar o porquê, ou o pois, ou por causa, o motivo, né? Em todos os outros versículos. Pois. Porquê. O que segue é justamente isso. Por isso o jogo de palavras aqui cria um imaginário para nós. De que a sabedoria ela é agradável ao nosso paladar. Pelo menos ao paladar do povo de Deus, a sabedoria ela é agradável, ela não é repulsiva, ela é apetitosa. Contudo, não são todos que apreciam aquilo que ela oferece como alimento. Ao versículo 7. Porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. E aqui nós temos que já fazer uma distinção de alimento, né? O que é verdade, o que é impiedade. O que eu devo abominar, né? Regurgitar, rejeitar, e o que deve ser atrativo ao meu paladar. E observa o versículo seguinte, o versículo 8, ele continua criando esse imaginário de atratividade, esse imaginário de degustação, de apreciação de sabor, como que conduzindo os ouvintes à compreensão de que ouvindo a sabedoria e apenas ouvindo a sabedoria, e entenda que a paz não importa aqui. O ponto aqui não é se o seu coração terá paz para seguir um caminho, para tomar uma decisão. Eu cresci na igreja, assim, desde quando eu nasci na igreja, eu cresci espiritualmente ouvindo isso, né? O Senhor está lhe dando paz para isso. O Senhor está lhe dando paz para você tomar essa decisão. Como é que o seu coração está diante dessa decisão? E eu cresci espiritualmente entendendo isso, né? A minha vida de cristão foi tendo como único termômetro a paz do meu coração para tomar uma decisão. Até entender o quanto corrupto era o meu coração. Até entender que o meu coração, ele será sempre mais inclinado a trazer conforto à minha carne, a trazer conforto material, a conforto nesse mundo. Aquilo que eu posso experimentar agora sempre. E aí eu comecei a entender que escolher para Deus sempre será desconfortável a mim. Sempre será uma luta, sempre será uma luta gigantesca. Então o ponto aqui não é a paz que o meu coração tem diante da decisão que eu tomo,
mas é aquilo que eu sei que é verdade. Aquilo que eu sei que é excelente, que é correto, que é reto, que é a vontade de Deus. É justamente essa a questão. E esse é o ponto aqui. É tanto que o sábio, ele exalta essa verdade. É por isso que ele fala que é excelente, que é verdadeiro, é por isso que ele fala que é reto. Sabe, quando você está seguindo um caminho e você vê declives, aclives, você vê direções das mais diversas possíveis, e num determinado momento você se sente perdido, no outro determinado momento você percebe que está no caminho certo, depois você se sente perdido de novo, e depois você sente de novo que está no caminho certo. O ponto da sabedoria é o seguinte: não importa como estará a estrada, se você ouvir a minha voz, você estará no caminho certo. Não importa o quão tortuosa seja a estrada, não importa a densidade do dia, se você ouvir a minha palavra, a minha voz, você estará no caminho certo. E isso deve ser atrativo ao nosso paladar. Versículo 8. Elas são justas, todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. E ao mesmo tempo, irmãos, essas motivações, elas procuram criar convicções para manter a si mesmas, para que nós possamos segui-las. Porque haverá momentos em que segui-las custará algo para a gente, custará muito para nós, conforto, a própria paz mesmo. E ele busca criar essa convicção de que, independente das adversidades, independente das atratividades, lembra lá no capítulo 1 de Provérbios, quando o pai fala para o filho, cuidado com as amizades, elas tentarão enredá-lo com relacionamentos, com amizades. Elas lhe chamarão para fazer parte de um grupo, para que você se sinta aceitável. Mas cuidado, ele diz, não consintas. Independente das adversidades, o justo ele procura a fidelidade, não conforto, não a tranquilidade. E aí não tem como não lembrar para os salmistas, né? Lembra lá, em todo o saltério, o Salmo 1 e o Salmo 2, eles formam o prefácio. É como se fosse a pedra angular para a qual os salmistas olham em todos os 148 salmos. É lá que fala quem é o justo e qual é o destino do justo. É lá que fala quem é o rei que reinará e como o Senhor se porta diante dos reis que abominam ele. Ri-se dele o Senhor, Salmo 2. Então, é fácil a gente perceber isso quando nós olhamos para o Salmo 1 e o Salmo 2 como paradigmas, como salmos de referência. E diante desse salmo, nós vemos os grandes salmos de lamento, onde os salmistas estão experimentando a desgraça, a adversidade, a agonia, o desprezo, a perseguição, mas eles continuam olhando para o Salmo 1 e 2. É o paradigma deles. São suas referências. É a certeza de que eles não serão abandonados, de que eles não serão desprezados, de que eles não serão esquecidos. A esperança só existe porque existe o Salmo 1 e o 2. É porque eles veem que eles não serão desamparados, de que eles prosperarão, de que eles florescerão. Se não existisse Salmo 1 e o 2, qual seria a esperança deles, irmãos? É isso que a sabedoria quer mostrar para nós aqui. Olha o Salmo 1, versículo 3, assim, ele é como árvore plantada junto a correntes de água. Por mais que naquele momento ele não esteja experimentando isso,
É como se ele fosse uma planta murcha, uma flor que estivesse murchando. E aí vem o restante do versículo, quando diz que no devido tempo dá o fruto. Às vezes nós passamos por períodos de sequidão. Mas isso não significa dizer que a planta morrerá, que a árvore morrerá. Apenas não é o devido tempo para dar o fruto, mas no devido tempo. E esse devido tempo não é determinado por nós. Porque se esse devido tempo fosse determinado por nós, nunca haveria provação. Nós nunca testificaríamos a solidez da nossa fé, a solidez da nossa convicção, porque nós sempre buscaríamos tranquilidade, conforto. Sempre, sempre. Então, esse devido tempo é dado pelo próprio Deus, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Como ser bem sucedido nas provações, irmãos? Quando ser bem sucedido quando parece que não existe correntes de água? Como ser bem sucedido quando parece que não há florescimento, que não há prosperidade, que não há abundância, que não há paz? Quando ser bem sucedido quando vê a folhagem murchando, o fruto não dando? Quando? Como ser bem sucedido? Mas em diversos momentos da peregrinação desses salmistas, quando eles são açoitados pelas adversidades intensas e dolorosas, eles olham para esse salmo, Salmo 1 e Salmo 2. Mas a questão é que a sua convicção, a nossa convicção, deveria estar firmada o suficiente ao ponto de não sucumbirmos às adversidades desse mundo mal. As adversidades da nossa carne, a não sucumbirmos, a não falharmos, a não declinarmos, sabe? Como se a fé fosse utilitarista, como se a caminhada com o povo de Deus fosse utilitarista, como a igreja do Senhor fosse utilitarista. Não está servindo aos meus propósitos nesse momento, então eu busco outro. Não é assim que a gente faz com o emprego? Olha, não estou me sentindo bem aqui, não estou me sentindo em paz, então eu vou sair. É assim que nós fazemos com as nossas atividades, com os nossos relacionamentos, com as roupas que vestimos, com aquilo com que nós nos divertimos. É assim que nós fazemos. É o seguinte, olha, houve um tempo em que aqui servia, era útil para mim. Mas agora não é mais. Então eu vou escolher outra coisa. Observe como isso se torna ainda mais reluzente no contexto da nova aliança em Cristo Jesus. Observe o chamado de Cristo Jesus para aqueles que ouviam Ele, quando Ele diz, em João 10, eu sou a porta. Ora, todos buscam uma saída para as suas vidas. Todos. Todos nós buscamos uma saída. Parece que nós estamos... Esse imaginário de que nós buscamos uma porta, de que nós buscamos uma saída, é um imaginário de que nós estamos presos em algo. Ou de que a vida é um labirinto. A vida é um beco sem saída. Onde, sabe, quando você já viu aqueles vídeos que existem labirintos de vidro? Ou de vidro, ou de espelhos, e a pessoa vai correndo e se taca no vidro. A pessoa não enxerga e ela pensa que encontrou a saída ali e ela se taca no vidro. Pá! E ela vai correndo para o outro lado, entendendo que ali ela encontrou a saída daquele labirinto e de repente ela se taca no vidro de novo. E é até engraçado a gente rir, mas parece que a vida é isso. Quando nós temos a plena convicção de que naquilo dali nós encontraremos descanso, conforto e paz, nós nos tacamos no vidro. Nós nos tacamos na parede. E aí nós sentimos mais dor, sentimos mais vergonha, sentimos mais desconforto. E aí nesse imaginário de que a gente busca uma saída de fato, a saída, o Senhor Jesus ele se mostra justamente como isso. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo.
entrará e sairá e achará a pastagem. Aqueles que ouviam Jesus foram atraídos por esse convite. João 14, versículo 16, ele diz assim, ó, o imaginário que ele cria é de alguém que está perdido. Alguém que... Qual é o caminho? Qual é a estrada? É alguém que está perdido de fato. Aí Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho. Dentro de um mundo de verdades, qual é a verdade? Ele diz, eu sou a verdade. Dentro de um mundo que oferece uma gama de vidas, de possibilidades, ele diz, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí então ele oferece uma paternidade inexistente nesse mundo, que diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele ajunta os seus discípulos em Mateus capítulo 10, ele então fala isso de formas diferentes. Ele diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, e aí ele já começa a mostrar o custo de achar aquilo que ele promete, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. E aí, quando nós ouvimos essas palavras, nós lembramos de quê? Daquilo que os cristãos da igreja primitiva experimentaram. Daquilo que os cristãos do próprio tempo do Senhor Jesus experimentaram. Perseguições, perda de suas propriedades, desligamento de suas famílias. Eles viram os seus filhos sendo comidos por feras. Eles viram aqueles que tanto amavam sendo colocados em estacas e sendo acesas como postes que iluminam cidades. Eles viram o choro das crianças que eles deveriam proteger, seus próprios filhos. Maridos ouvindo as suas esposas agonizando por dor e eles se sentindo completamente inúteis, sem conseguir fazer nada. Por que eles fizeram isso, irmãos? Porque eles aceitaram perder tudo que foi conquistado por gerações, passando de pais para filhos. E eles tiveram que andar como peregrinos, sem direção, sem posse, sem bens. Porque eles suportaram ver o choro e a agonia dos seus filhos sendo arrancados dos seus braços. Porque maridos suportaram a agonia de sua esposa sendo abusada, esquartejada, comida por feras. Por que eles fizeram isso? Porque eles sentiram paz? Foi? Vocês acham que eles sentiram paz? Vocês acham que eles sentiram conforto, tranquilidade? Não. Porque a fé não é utilitarista, irmãos. Porque eles sabiam que o caminho prometido era um caminho em meio à adversidade. Dor, sangue, lágrimas, luta. Porque eles de fato acreditaram na verdade. Porque eles não viam possibilidades de pular de galho em galho. Hoje, com muita facilidade, nós trocamos de igreja. É uma facilidade absurda. Quando nós fazemos isso, sabe o que é que nós fazemos? Nós não estamos nem aí para a igreja. Nós não estamos nem aí para a igreja. Nós não ligamos para a igreja. Nós só queremos ser satisfeitos. Então, se nessa igreja aqui eu não tenho a paz que eu exijo, eu vou para outra que me dá. E não importa, eu posso colocar na minha mente todos os argumentos plausíveis e eu vou sentir paz com isso, mas não importa. Não importa. É como se eu estivesse casado com uma mulher há 15 anos, há 20 anos, e eu não sentisse mais o vigor que aquele relacionamento me dá. E aí eu pego uma mais novinha para casar. Porque ela me deixa viva. Ela me dá vigor. Ela me dá ânimo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí quando essa novinha não me dá mais aquilo que naquele momento ela me deu,
eu busco outra. E aí, não adianta quais argumentos eu utilizo. Eu não amo a igreja. Eu não amo o Senhor da igreja. Eu não amo o Evangelho. Eu não amo Cristo. Não importa quais argumentos eu utilize, quanta paz eu tenho, simplesmente não importa, irmãos. Eu estou abusando da igreja e simplesmente olhando para ela como um mero mecanismo utilitário. É o seguinte, quando a igreja me dá a paz que eu tanto anseio, eu fico com ela. Quando a igreja me chama para lutar, eu a abandono. É justamente assim. E aí, nesse mar de realidade, as igrejas tornam-se os seus próprios chacais, as suas próprias armadilhas, que recepcionam pessoas assim, que trarão para ela a sua própria morte. É isso que nós experimentamos hoje nesse mar de igreja sem compromisso de fato. Eu não sei, sabe, como você concebe esse caminho que foi oferecido para você. Mas ele não é de paz, não. Ele não é de conforto, não. Ele não é de tranquilidade. Não é. Sabe? Se você achou que era, está muito errado. Não é. Esse caminho de paz, de conforto, tranquilidade, são os gracejos do mundo. Porque aqui nós somos forasteiros e peregrinos, irmãos. Aqui a angústia é constante. Nós seremos aqueles aqui que serão completamente desprezados e rejeitados, constantemente. É claro que isso não tira a dor, o desconforto. Você sabe quantas vezes você já, para defender a sua fé, você já foi desprezado pelos seus parentes? Você já foi ridicularizado? Porque não, de domingo você não pode ir a uma festa que eles fazem, um passeio que eles fazem. A dor de que, por exemplo, quantas festas você já teve que não participar dos seus pais, porque você tem uma vida na igreja? Quantas? E isso não causa dor? Isso não causa tristeza? Quanto tempo você gostaria de passar mais com os seus parentes? Você cresceu com eles? Os seus pais? Os seus familiares? Quanto? Nossa vida aqui é uma vida de escolhas constante. O grande ponto é para quem nós escolhemos. Para quem nós escolhemos? Esse é o ponto. As nossas escolhas não devem ser firmadas em promessas de conforto e tranquilidade, mas na verdade. É olhando para essa verdade. É isso que Deus assegura aqui pela voz da sabedoria. Essa é a convicção que ela quer mostrar em nós e criar na nossa mente. Até mesmo nos caminhos mais espinhosos, nos caminhos mais tortuosos, nós devemos ser capazes de enxergar isso, sem duvidar. Provérbios 8, versículo 9. Todas essas palavras são retas. Aí vem a grande questão do versículo. Para quem as entende? Para quem as entende? Elas são retas para quem as entende, para quem as compreende. Ele vai descrever um pouquinho melhor o que significa isso. E justas para os que acham conhecimento. Conhecimento aqui, irmãos, é ser tomado por essa verdade. É se relacionar com essa verdade. Não é simplesmente um conhecimento fruto de curiosidade, não é um conhecimento descartável, mas aqui é convicção forjada por relacionamento com essa palavra, por ser tomado por essa palavra. O versículo seguinte, o versículo 10, torna isso ainda mais real. É quando o nosso coração, as nossas afeições, a nossa mente, elas são tomadas por essa verdade. Quando ele diz assim, ó, aceitai meu ensino.
e não aquilo que tenta roubá-lo de ti. O que é isso? A prata, o ouro, os bens materiais, as notoriedades, o sucesso. Esse é o contraste. Aceitai o meu ensino e não a prata. A prata aqui é um recurso utilizado para falar dessas riquezas e de tudo que a riqueza traz, né? A riqueza faz com que nós achemos que não precisamos de Deus. Quando é que nós oramos mais, irmãos? Quando tudo está indo bem ou quando tudo está indo mal? Quando é que nós oramos mais, irmãos? Quando nós temos a nossa conta encharcada de dinheiro ou quando está faltando para pagar os boletos? Quando é que nós oramos mais? A riqueza, ela traz tudo isso, irmãos. Por isso que a avareza, ela é colocada como um ídolo, como um deus. A idolatria, a avareza é colocada como idolatria. Por quê? Porque ela toma o lugar de Deus. Providência, eu não preciso de providência, eu tenho recursos. Esperança, eu não preciso de esperança, eu tenho recursos. Não preciso. Proteção, não preciso, eu tenho recursos, eu posso ter todos os benefícios para trazer proteção para mim. Então, ela toma de Deus esses atributos, aquilo que nós esperamos em Deus. Então, aceitar aqui, irmão, significa se apropriar com audácia, tomar com audácia, significa agarrar mesmo. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. E é interessante porque esses recursos que nós não devemos aceitar são justamente as mãos que tentarão tomar o ensino da sabedoria do nosso coração. Tentarão de muitas formas tomar essa apreensão da verdade. Isso daí que é paz, isso daí que é prosperidade. Você está passando necessidade. O que adianta ser fiel a Deus e passar tanta necessidade? O que adianta ser fiel? E tu acha que isso é ser fiel a Deus? Eu acho que a tua fidelidade está errada. Porque existem outras pessoas que expressam a mesma fé e não vivem como você vive, não sofre como você sofre. Então entenda, eu acho que a tua fé que está errada. E esse é o grande ponto. A gente acha que a nossa luta vai ser contra impiedade e piedade crassa, sabe? Vai ser contra imoralidade e moralidade. Não vai ser isso não, irmãos. A nossa luta não é essa, não. A nossa luta é contra o falseamento da piedade. Nós vamos refletir sobre isso hoje à noite. É contra o falseamento da fé. Não é para nós deixarmos a igreja. Nós vamos continuar com a igreja. Não é para nós apostatarmos da fé. Na nossa mente, nós vamos continuar com a fé. A nossa luta não é 8 a 80. Não é. A nossa luta é assim, ó, seja menos rigoroso. Não precisa disso tudo. Seja menos radical, fundamentalista. Não precisa disso tudo. Não seja legalista. Não. Você não precisa ser totalmente desprovido de tudo que o mundo quer conceder a você. A nossa luta é justamente essa. Esse amálgama, essa harmonização indevida, essa mistura. Por isso, agarrar, tomar. E aí você percebe que aceitar nessa característica é forjar convicções que nos farão vencer as tempestades. Sabe aqueles grandes navios cheios de container que a gente vê alguns vídeos pequenos às vezes, que eles estão em alto mar e aí você não percebe nenhum navio fazendo uma manobra a favor das ondas. A manobra sempre é contra as ondas. Eles sabem que tem que ir contra as ondas. Estão aqueles navios gigantes quando estão diante dos nossos olhos. São gigantes, mas naquele mar imenso eles são pequeninos. Diante daquelas ondas imensas, eles parecem barcos de brinquedo. Mas o que é que eles fazem? Eles vão contra as ondas. Por quê? Porque em todo o treinamento que eles receberam, eles sabem que não podem ir ao favor da maré, senão eles serão sucumbidos por ela.
Parece mais fácil seguir o curso da maré, seguir o curso das ondas, mas se eles fizerem isso, eles serão tomados por elas. E mesmo contrariando aquilo que parece o mais razoável, eles vão seguindo o seu conhecimento, aquilo para o qual eles foram treinados, preparados. E aquelas ondas assustam aqueles marinheiros, é comum para eles. É isso. Eles enfrentam essas ondas jantando, brincando, conversando, fazendo aquilo que eles foram treinados para fazer. Esses são os cristãos. Esses somos nós. Nós tomamos essa verdade como verdade. E nós não aceitamos que nos ensine o contrário sobre essa verdade. Essa é a verdade. Quando nós tomamos essa sabedoria como de fato ela é voz de Deus, sabedoria de Deus, nós não seguimos a nossa própria voz ou a de qualquer outro. Nós não trocamos a voz de Deus por paz, por conforto, por tranquilidade. Nós não fazemos isso. A grande e única motivação é o próprio Senhor e aquilo que Ele diz. E nós encontramos um valor indizível naquilo que Ele diz. Versículo 11. Porque melhor é a sabedoria do que joias. Observa que ele falou de prata, falou de ouro escolhido e agora joias. Tudo aquilo que pode nublar os nossos olhos para a sabedoria. Porque melhor a sabedoria do que joias. E tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Ele pegou prata, ouro escolhido, joias, e aí ele foi para algo imaterial. Prazeres, tudo que você deseja, tudo que se pode desejar, tudo. Nada se compara a essa sabedoria. Tudo aquilo que você coloca um valor absurdo, tudo aquilo que você coloca valor ao ponto de você se sentir útil, valorizado, amado. Tudo que se deseja, nada. Você podia calcular o valor da prata, não pode? Pode. Você pode calcular o valor do ouro? Pode. Você pode calcular o valor das joias? Pode. Mas aquilo cujo valor é pessoal, como pode ser calculado? Como? Como você pode calcular o valor sentimental de algo? Sabe quando a pessoa vai vender alguma coisa, fruto de colecionador? Rapaz, aqui, esse valor é incalculável. Não dá para colocar valor nisso. Não dá. Você pode me dar 1 milhão que não dá para colocar, cara. Isso aqui vem do meu pai, que vem do pai dele. Isso aqui eu já estava procurando a minha vida toda. E você não coloca valor nisso. Você lembra daquela propaganda do Mastercard? Não tem preço. Mas para todas as outras coisas existe um Mastercard. Lembra? É isso. Pois tudo que você pode imaginar, nada é comparado ao valor da sabedoria. Nada. Nosso Senhor, por nós mesmos nós não conseguimos aceitar ou alcançar essas verdades que foram ditas, ó Deus. Então, mais uma vez, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, ó Pai. Acessa a nossa mente e coração com o poder que somente o Senhor tem. Infunde-nos sabedoria, convicção e ajuda-nos a apreciar os momentos de luta, de provação, ó Deus. Oh, meu Deus, só assim nós poderemos ver o quanto é valioso mostrar ao Senhor que a nossa fé é verdadeira, não é vã, não é passageira. Nós possamos, ó Deus, de forma tão graciosa, ouvir essas motivações
de tal forma que o nosso coração as aceite, ó Deus. Que sejam as nossas próprias motivações para ouvir a Tua voz, arraigada no mundo celestial, no mundo por vir. Que isso nos deixe ainda mais convictos, não somente porque são motivações dadas pelo Senhor, mas são comprovações de quem nós somos de fato, porque elas também são atrativas a nós. Nós rogamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.